eu tenho aqui agora duas situações que nos remetem à solução quando a partícula projétil encontra um alvo de massa muito maior. Então, eu vou escrever as situações que eu tenho aqui. Eu tenho a massa de uma bolinha de ping-pong muito menor que a massa de uma bola de bilhar, que por sua vez é muito menor que a massa da Terra. Eu tenho então duas situações assim. A massa de bilhar, essa muito menor que essa, e as duas muito menor que a Terra. Então, se eu solto uma bola de bilhar contra a Terra, ela atinge supostamente, imaginando que a colisão é perfeitamente elástica, ela atinge a mesma altura de onde foi abandonada. A mesma coisa com a bolinha de ping-pong. Então, eu faria um diagrama de velocidades assim. Abandonadas de uma certa altura, a massinha, a bolinha de ping-pong cai e é refletida para cima. Ela chega com velocidade V0 e é refletida com velocidade V0. A massa de ping-pong também. A massa de ping-pong, eu vou colori-la aqui. A massa de ping-pong chega com a mesma velocidade V0. Essa velocidade não depende da massa, V é raiz de 2GH. Então ela também é refletida. Ela é refletida. Ela é refletida com a mesma velocidade V0. A gente vê isso claramente, repetindo aqui, talvez nem seja necessário, mas você vê isso claramente. E se agora eu fizer isso aqui? E se eu soltar agora essa bolinha em cima desta? Ah, sim. Então, viram que altura essa bolinha atingiu? Vamos entender isso em termos de variação da quantidade de movimento? Olha aqui. Então, quando a bolinha tromba com a Terra, ela sobe com V0. Essa também. Agora, o que acontece quando a bolinha de ping-pong encontra a de bilhar? Então, a de bilhar está subindo com V0. Esta está descendo com V0. Então, no referencial da bola de bilhar, essa bolinha tem velocidade para baixo e a de bilhar para cima. Então, a velocidade relativa da bolinha de ping-pong em relação à bola de bilhar é 2V0. Mas quanto é a velocidade dela em relação à Terra? Se a de bilhar já tem V0, a velocidade da bolinha em relação à Terra, a velocidade V com que ela sai, é 3V0. Em relação à Terra, a bolinha de bilhar sai com velocidade 3 vezes maior do que saía sozinho. Ora, como a altura H0 é V0 ao quadrado sobre 2G, a altura H, que ela sobe depois de ter batido em cima da bola de bilhar, o que é? 3V0 ao quadrado sobre 2G. Ou seja, a altura que ela atinge no segundo experimento é 9 vezes a altura que ela atingia sozinha. Possivelmente, nós não observamos aqui uma altura 9 vezes maior. A razão disso, vale a pena frisar mais uma vez, é que a colisão, tanto entre a bolinha de bilhar e a Terra, quanto a da ping-pong de bilhar,
essas colisões não são perfeitamente elásticas. Mas é um fato surpreendente. Às vezes, os resultados da física não são intuitivos. Então, vamos começar a falar de colisões totalmente inelásticas. Nesse tipo de colisão, as duas partículas que colidem, depois da colisão, permanecem grudadas. Elas grudam, formando uma partícula só. É como se eu jogasse uma massa de vidraceiro contra a outra, elas grudam e saem com uma velocidade comum. Então, como o momento linear total sempre se conserva, eu posso escrever a conservação também. Então, M1 V1A mais M2 V2A, quantidade de movimento do sistema antes da colisão, se elas grudaram, passam a formar uma partícula só de massa M1 mais M2 e que saem com uma velocidade comum VD. Portanto, você tira daqui que a velocidade depois da colisão é M1 V1A mais M2 V2A sobre M1 mais M2. Essa é a velocidade do conjunto após a colisão. Se você lembrar bem da definição da velocidade do centro de massa de duas partículas, você vai ver que esse quociente nada mais é do que a velocidade do centro de massa do conjunto. Isto é, por definição, a velocidade do centro de massa do conjunto. Não surpreende, porque se as duas permanecem grudadas, elas estão exatamente em cima do centro de massa. Portanto, esta partícula é o centro de massa que sai com velocidade VD. Então, vamos fazer uma aplicação disso imediatamente. A aplicação é a seguinte, é o chamado pêndulo balístico. Isso aqui é um bloco de madeira suspenso por dois fios. Ele é atingido por uma bala de massa M1, com velocidade V1A. Essa bala se aloja no bloco e, em consequência da colisão, o conjunto se eleva de uma altura H. A bola bate, a massa bate, se engasta no bloco, o conjunto se eleva de uma altura H. Se elevou de uma altura H, qual era a velocidade da bala imediatamente antes da colisão? Vamos resolver esse exercício? Então, se elevou de uma altura H, vamos determinar V1A. Então, isso é chamado pêndulo balístico, cuja solução é a seguinte. Você tem um bloco preso por dois fios, uma bala de massa M, velocidade V1A atinge o bloco, ela fica engastada aqui e, em consequência disso, o conjunto se eleva de uma altura, de uma altura H. Se o conjunto se eleva de uma altura H, nós queremos resolver qual era a velocidade inicial que a bala atingiu. A teoria disso foi recém mostrada. O momento inicial é mv1a, massinha da bala V1A, o bloco estava parado, essa quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento total é M1 mais M, o bloco tem massa M2, vezes a velocidade final do conjunto. Nós já vimos aqui, a velocidade do conjunto é M1 V1A, chama de M1 V1A, sobre M1 mais M2, V1A. Essa é a primeira equação. Agora, imediatamente depois da colisão, não durante, mas imediatamente depois da colisão, quando esse conjunto saiu com velocidade VD, eu posso aplicar o teorema da conservação da energia.
porque aí só atuam forças conservativas. Então, como se elevou de uma altura h, você pode escrever aqui M1 mais M2 GH, energia potencial que ela adquiriu, é igual à energia cinética que o conjunto tinha ao sair. Portanto, VD é raiz quadrada de 2GH. Se eu levo a equação 1 em 2, V1A, o que é? V1A é M1 mais M2 sobre M1, VD, raiz de 2GH. Essa é a resposta ao exercício. M1 mais M2 sobre M1, raiz de 2GH. Se você quiser quantificar isso, você diz que a massa tem bala 10 kg, M1 10 kg, o bloco tem massa 10 gramas, o bloco tem massa 4 kg e a altura H é 5 centímetros. Se você fizer essa conta, V1A vai dar 4,01 kg, por M1, que é 0,01, raiz quadrada de 2GH, que é a raiz quadrada de 2 vezes 9,8 vezes 0,05. Essa conta dá a ordem de 1.400 km por hora. Ou, se você quiser, a 400 metros por segundo. As velocidades dos projéteis são velocidades relativamente altas para a nossa escala de velocidade. Então, um exemplo trivial de aplicação dos conceitos de momento e de energia. Agora sim, um tema interessante também, que é tratar de colisões elásticas em duas dimensões. O formalismo é exatamente o mesmo que a gente aplicou para colisões em uma dimensão. Só que agora, as grandezas vetorais envolvidas têm que ser decompostas e considerar sua aplicação ao longo dos eixos. Então, colisões elásticas bidimensionais. A situação é mostrada na tela. Uma partícula de massa M1 com velocidade V1A, a nomenclatura de sempre, encontra uma partícula de massa M2 em repouso. Depois da colisão, que eu quero resolver então, V1D e V2D. Depois da colisão, a partícula de massa M1 desviou-se da sua trajetória original de um ângulo θ1. A partícula de massa M2 recuou de um ângulo θ2. Nós vamos escrever as equações de conservação de momento e de energia, de momento nos dois eixos e de energia cinética, porque a colisão é elástica. Uma coisa interessante a considerar aqui, né? Então, só vou fazer. Você tem um momento inicial P1A aqui, a partícula M1, né? E depois da colisão, ela é defletida de um ângulo θ1 e a partícula 2 defletida de um ângulo θ2. Aqui está P2D. Então, P1A nessa direção. Uma partícula é espalhada, a gente usa esse termo. Outra partícula sofre um recuo. Ora, a conservação do momento linear impõe
a seguinte situação. O P1A, que era um vetor assim, esse vetor tem que ser a soma de dois outros. Tem que ser a soma de P1D com P2D. Vou procurar nesse desenho ser mais ou menos fiel à orientação que tem lá. Então aqui está P1D. Não está muito, não. Aqui está P1D. Esse vetor pretendo que seja na direção deste. E esse vetor aqui, fechando esse triângulo com esse. Ó, a conservação de P implica a quantidade de movimento total inicial é igual à quantidade de movimento final. O momento é um vetor, eu tenho que escrever a equação vetorial. Então, esta quantidade de movimento vetorial tem que ser igual à soma dessa com essa. Isso está representado nesse triângulo. Esse vetor é a soma deste com esse. Esse triângulo é chamado triângulo dos momentos. E o seu conhecimento, ou a sua análise, permite simplificar muitas situações de colisão bidimensional. Este ângulo, por exemplo, é θ1. O ângulo entre P1A e P1D é θ1. O ângulo entre P1A e P2D, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é θ2, né? Portanto, esse ângulo é θ2. A lei dos senos diz o seguinte: num triângulo qualquer, os lados são proporcionais ao seno dos ângulos opostos. Então, P1D sobre seno de θ2 igual a P2D sobre o seno de θ1. E se você quiser, esse ângulo aqui, então beta é conhecido, P1A sobre seno de beta. Você vê que o conhecimento desse triângulo e a aplicação de um conceito trivial permite, muitas vezes, a solução de problemas bidimensionais. Então, vamos equacionar isso, a exemplo do que fizemos com colisão unidimensional. As equações estão lá. P1A, então, projetando, né? Projetando o P, né? P1A, que é na direção X, P1A na direção X é P1D cosseno de θ1 mais P2D cosseno de θ2. θ1 e θ2, os ângulos de espalhamento e recuo, isso na direção X. Na direção Y, 0, porque todo momento linear era na direção X, dá P1D seno de θ1 mais P2D seno de θ2, conservação do momento e conservação de energia. P1A quadrado sobre 2m1 igual P1D quadrado sobre 2m1 mais P2D quadrado sobre 2m2. Aqui eu estou usando a condição de que a energia cinética de uma partícula pode ser escrita como o quadrado do seu momento dividido pelo dobro da massa. Isso aqui dá m2v2 sobre 2m, meio de mv2. É a energia cinética. Então, essas duas equações e essa equação são as equações que a gente aplica para resolver essas colisões bidimensionais. Elas estão repetidas aqui. Você tem 3 equações, mas você tem 4 incógnitas. θ1, P1D, P2D, θ1 e θ2. 3 equações não resolvem um sistema de 4 incógnitas. Para resolver uma equação, para resolver uma colisão bidimensional, é necessário uma outra informação. Essa outra informação, por exemplo, pode ser quanto
a direção de V1A dista do centro de M2. Com o conhecimento desse novo parâmetro, chamado parâmetro de impacto, é possível resolver a colisão completamente. Mas tem um caso que nós podemos resolvê-lo sim. É o caso em que as duas massas são iguais. Então, colisão bidimensional, com caso, colisão elástica bidimensional, no caso em que M1 é igual a M2. Nesse caso, as equações simplesmente se resolvem assim. P1A quadrado sobre 2M, né, é a conservação de momento. P1D quadrado sobre 2M1 mais P2D quadrado sobre 2M2. Se as massas são iguais, simplesmente eu escrevo isto. P1A quadrado igual a P1D quadrado mais P2D quadrado. Vou chamar isso aqui de equação 3. Agora, eu sei que P1A, pela conservação do momento, P1A é essa equação aqui, ó. P1A é P1D mais P2D. Isso é P1D mais P2D. E P1A quadrado é o produto escalar de P1A por P1A. Então, P1A quadrado é o produto escalar de P1A por P1A. E isso dá, então, P1A é isso, P1D mais P2D, escalar P1D mais P2D. Isso está escrito aqui. Né? P1A quadrado é isso, escalar isso. Agora eu posso quebrar esse produto escalar. Isso dá P1D quadrado mais P2D quadrado mais 2 vezes o produto escalar de P1D por P2D. Esse produto escalar eu posso quebrar assim. Agora, se eu comparar as equações 3 e 4, isso com isso, né? Eu tenho que este termo aqui, P1D, escalar P2D, tem que ser zero. Para essa equação ser igual a esta, esse produto escalar tem que ser zero. Isso implica, então, que depois da colisão, V1 é perpendicular a V2. V1D é perpendicular a V2D. Ou seja, os dois ângulos que definem a colisão, né, formam 90 graus. Ou θ1 mais θ2 igual a 90 graus. Então, essa curiosidade. Numa colisão elástica bidimensional, é possível resolver o sistema. De massas iguais, é possível resolver o sistema. E a conclusão é que os dois ângulos de espalhamento e de recuo são complementares. Somados dão 90 graus. Agora, será que isso acontece mesmo na mesa de bilhar? Será que você vai numa mesa de sinuca, joga uma bola não frontal com outra, as duas direções são 90 graus? Né? Uma bola, essa bola atinge aquela, a colisão você vê que é bidimensional, aqui estaria o parâmetro de impacto, né? Essa bola bate naquela, essa segue para cá, essa segue para cá. O ângulo, será que essa segue para cá, perdão? O ângulo é 90 graus? Inicialmente, sim. Logo depois da colisão, essas duas bolas formam um ângulo de 90 graus. Acontece que, por
porque o choque é não frontal, a bola branca adquire rotação. A bola branca bate e começa a rodar. Numa linguagem que nós vamos aprender daqui a pouco, a bola branca adquire momento angular. Isso faz com que a sua direção desvie da direção original, ortogonal com a outra. Então, na mesa de bilhar, só é assim imediatamente depois da colisão das duas bolas. Então, um exemplo agora, que vai tratar de novo do triângulo dos momentos, né? Um exemplo numérico. De quebra, nós vamos aprender aqui no meio a demonstração do teorema dos cossenos. Então, a situação é a seguinte. Numa colisão bidimensional elástica, uma partícula de 1 kg, com velocidade de 10 metros por segundo, colide com uma de 2 kg em repouso. A partícula 1 é defletida de um ângulo de 30 graus, θ1 é 30, e a gente quer saber qual a velocidade da partícula 2 após a colisão. Eu acho que eu vou fazer na tela mesmo esse exercício, porque não é difícil de acompanhar. Aqui está o triângulo de momentos. θ1 é o ângulo de desvio da partícula 1. Cumpre-se essa relação. P1A, quantidade de movimento inicial, é P1D mais P2D. Triângulo dos momentos, como a gente viu. Então, da conservação de energia que a gente recém escreveu ali também, energia cinética inicial igual a energia cinética final. Se eu usar um parâmetro chamado lambda, que é M2 sobre M1, e eu divido por M2 essa equação, então fica lambda P1A² menos P1D² igual a P2D². Essa equação aqui é aquela escrita em termos de lambda. Agora, de novo, no triângulo dos momentos, P2D é a diferença entre P1A e P1D. Daquela equação que a gente escreveu ali, P2D é a diferença entre P1A e P1D. Então, P2D é a diferença entre P1A e P1D. O que é P2D² que aparece aqui? P2D² é o produto escalar desse vetor por ele mesmo. E eu abro como eu abri lá. P2D² é P1A² mais P1D² menos 2P1A, P1D cosseno de θ1, que é o produto escalar. Módulo do um, módulo do outro, produto escalar. Aqui, isso aqui disfarçado, é o teorema dos cossenos. O teorema dos cossenos diz assim, num triângulo qualquer, o quadrado de um dos lados é a soma do quadrado dos outros dois, menos 2 vezes o produto deles pelo cosseno que eles formam. Então, se isso é P2D e isso é P2D, eu igualo e escrevo isso em termos de lambda. Então, com uma álgebrazinha aí, 1 mais lambda P1D² menos 2P1A cosseno de θ1, P1D, mais P1A², 1 menos lambda igual a 0. Eu posso resolver essa equação. P1D é M1V1D, que eu conheço, né? Então, eu posso resolver essa equação... P1A eu conheço. Eu posso resolver essa equação para V1D. Se eu substituo aqui, é uma equação do segundo grau que eu obtenho aqui embaixo, V1D² menos 10 vezes 3V1D menos 30 igual a 0. Qualquer método para resolver essa equação fornece a seguinte resposta. V1D é 9,3 metros por segundo. Venho nessa equação e descubro V2D, que dá 2,6 metros por segundo, e o ângulo θ2, que é a projeção de V2D, eu acho que é 63 graus. Então, é uma aplicação numérica aí, né, de transferência de momento linear. Nós vamos aprender um formalismo que eu, nesse script aqui, escrevi uma nova solução para colisões unidimensionais. Tá entre aspas, nova colisão, porque não é nova. É simplesmente uma abordagem um pouco não convencional. Vou fazer isso com bastante detalhe, porque eu acho que realmente vale a pena aprender esse formalismo, porque ele simplifica muito a nossa vida sempre que resolver uma colisão elástica unidimensional esteja em jogo. Então, eu vou fazer isso com detalhe aqui. Nova
uma nova solução para colisões unidimensionais. Para isso eu vou recordar alguma coisa que a gente escreveu na lousa ali. A primeira coisa que a gente recorda é que a quantidade de movimento total de um sistema, que é mVCM, né? Então isso aqui implica que a quantidade de movimento total no referencial do centro de massa é zero. Né? O centro de massa de duas partículas, eu posso escrever como VCM é M1 V1A mais M2 V2A sobre M1 mais M2. E eu tenho a seguinte relação entre as velocidades. V1 em relação à Terra é V1 em relação ao centro de massa mais VCM. V2 é V2 em relação ao centro de massa mais VCM. Fica claro com isso, então, que as letras maiúsculas se referem às velocidades no referencial do centro de massa. Então, V1 e V2 são medidas no referencial do centro de massa. Tá bom? Então, se eu acredito que o P total no referencial do centro de massa é zero, eu posso escrever P no RCM igual a zero. Eu posso escrever simplesmente que M1 V1 mais M2 V2, né, é igual a zero. Então eu posso escrever isso antes ou depois da colisão. Então, M1 V1A mais M2 V2A, que é a quantidade de movimento do sistema antes da colisão, é igual a M1 V1D mais M2 V2D, que é a quantidade de movimento depois da colisão, mas ambos são zero. Ambos são zero. A quantidade de movimento total de um sistema no RCM é zero. Então, antes igual a depois, que é igual a zero. Então, eu vou escrever isso, né? Se isso é igual a zero, V1D, não dá para ler ali, V1D sobre V2D está igualado a zero. Isso dá V1A sobre V2A e ambos são iguais a menos M2 sobre M1, que eu defini como menos 1 sobre K. K, você está lembrado, é a razão entre as duas massas. Então, desta equação, eu igualo a zero individualmente cada uma. Como elas são iguais, eu posso tirar V1A, V2A. Então, eu posso tirar essa equação escrita com V maiúsculo. E daí, por simples transposição, V1D sobre V1A igual a V2D sobre V2A. Eu posso escrever essa equação. Agora, por conservação de energia, se V1D fosse maior que V1A, por essa relação V2D seria maior que V2A. Então a energia depois da colisão seria maior que a energia antes. Por conservação de energia, eu sou obrigado a concluir que o módulo de V1D é igual ao módulo de V1A e que o módulo de V2D é igual ao módulo de V2A. Eu sou obrigado a concluir isso, senão eu violaria a conservação de energia. Agora, numa colisão 1D repulsiva, que é a única que tem interesse físico, né, essas velocidades invertem. Então, o módulo é o mesmo, mas
eu tiro que V1D é igual a menos V1A e V2D igual a menos V2A. Isso quer dizer, pura e simplesmente, que no referencial do centro de massa, a colisão inverte o sentido das velocidades. Então, vamos fazer essa solução gráfica, né? Solução gráfica no referencial do centro de massa. Eu vou fazer isso naquela tela que é um pouco mais Então, o que eu aprendi? Que a colisão inverte o sentido das velocidades. E só para fixar as ideias, eu vou pegar um K igual a 3 meios. Isso eu estou querendo dizer que M1 é 3 meios de M2. E eu vou resolver essa colisão graficamente no referencial do centro de massa. Então, olha aqui. Vamos ver aqui. Aqui está o eixo dos tempos no laboratório. Eu vou pegar meu V2A aqui e V1A. Eu vou dividir 1, 2, 3, 4, 5. Dividir isso mais ou menos em 5 partes iguais. E como K é 3 meios, o centro de massa divide essas duas velocidades na razão 3 por 2. E como M1 é maior que M2, aqui está o centro de massa. Eu comento isso com mais detalhe em um segundo. O centro de massa, VCM, divide o intervalo de velocidade na relação 3 por 2. E ele está mais perto da partícula mais pesada. Então, aqui está o VCM. Eu vou simbolizar a velocidade V2A está aqui. A velocidade... Aqui V1A, desculpe. Aqui V1A. A velocidade V1A está aqui. E eu vou pegar como intervalo de colisão, um tempo aqui. Vou chamar esse ponto de M. Aqui está o intervalo de colisão. N. Então, batizando as coisas, o que é esse vetor aqui? O que é esse vetor aqui? Esse vetor é a velocidade V1A medida no RCM. Isso é V1A por hipótese. O que é este aqui? Este aqui é a velocidade da partícula 2 em relação ao referencial do centro de massa. V1A, V2A. Eu acabei de ver na minha teoria que a colisão inverte essas velocidades em relação ao centro de massa. Então, eu ponho mais um aqui para cima. Ponho mais um aqui para cima, ó. Ponho mais um aqui para cima e digo o seguinte. O centro de massa inverte V1A. Então, V1A veio para aqui. Ó. V1A veio para aqui. Isso. Essa velocidade, o centro de massa inverteu para cá. Esta velocidade, o centro de massa inverte para lá. Então, aqui está. Vou fazer com outra cor. Você está vendo o seguinte. O centro de massa pegou V2 maiúsculo A, mandou para cima. Pegou V1 maiúsculo A, mandou para baixo. Então, aqui está V2D maiúsculo e aqui está V1D maiúsculo. Novas velocidades em relação ao centro de massa, depois da colisão. Ora, o que o centro de massa faz?
tem um ponto em que as partículas passam, as velocidades cruzam no centro de massa. Então, o diagrama de velocidades no centro de massa é assim. O centro de massa inverteu o sentido das duas velocidades. Por batismo, isso aqui é a velocidade no referencial do laboratório, V1D. E isto aqui é a velocidade V2D, que eu quero achar. Se você entendeu isso, que o centro de massa inverteu as velocidades, descobrir essas incógnitas é um mero exercício de somar segmentos. Eu vou chamar de A, B, C, vou chamar de D, E, F. Batizei esses pontos importantes aí. Então, o que é V1D? O que é V1D? V1D, esse pedaço, V1D é esse pedaço que é NE, esse pedaço é NE menos EF, que é NE menos, o que é EF? Se a colisão inverteu as velocidades, EF é igual a AB. Mas o que é NE é a velocidade do centro de massa. E o que é AB? AB é V1A menos VCM. AB é V1A, que é tudo isso, menos VCM. Então, a resposta aqui é 2 VCM menos V1A. Basta calcular a velocidade do centro de massa que eu descubro a nova velocidade. O que é V2D? V2D, esse pedaço aqui é NE mais, esse pedaço é NE mais esse pedaço, DE. Que é o quê? NE mais, o que é DE se for invertido? BC, correto? DE igual a BC. Que é igual, então, o que é NE? NE é VCM. O que é BC? BC é VCM menos V2A. Então, isso dá 2 VCM menos V2A. Então, você nota a elegância dessa solução, que eu vou repetir aqui, em cores. V1D é 2 VCM menos V1A. V2D é 2 VCM menos V2A. Você nota que basta, aí que está a elegância da solução, basta calcular a velocidade do centro de massa, que você tira simetricamente as duas soluções do seu exercício. Só para conferir, você pode pegar essas soluções e levar na equação geral que a gente escreveu em termos de M1 e M2 para ver que dá a mesma coisa. Aí você deve perguntar, bom, você fez esse formalismo para a colisão elástica. Será que vale também para a colisão inelástica? A resposta é sim. Numa colisão parcialmente inelástica, as velocidades relativas não são invertidas completamente. A gente define se a colisão é parcialmente inelástica, né? A gente define um número chamado coeficiente de restituição, que é o módulo da velocidade relativa depois da colisão, dividido pelo módulo da velocidade relativa antes da colisão. Esse número, então, esse número E,
está compreendido entre 0 e 1. Se as duas velocidades após a colisão são iguais, significa que a colisão é totalmente inelástica. Então, E igual a 0. Se as velocidades relativas estão invertidas, como nós vimos no formalismo, E igual a 1. Então, se E for igual a 1, a colisão é totalmente elástica. E se E for igual a 0, a colisão é totalmente inelástica. As colisões, em geral, têm um coeficiente de restituição intermediário entre 0 e 1. Então, nesse gráfico aqui, você também pode resolver uma colisão inelástica. Só que, em vez de rebater totalmente a velocidade aqui, você rebate essa velocidade multiplicada por E. Então, ela tem uma contração do fator E aqui, tem uma contração do fator E aqui. Mas aí, você lê no gráfico as soluções, tal como leu no caso elástico. E para encerrar, vamos fazer um exercício numérico usando esse formalismo aqui. Um pêndulo de massa M1 igual a meio quilograma e comprimento L é abandonado naquela posição e vai bater, aqui na posição mais baixa, vai bater num bloco de massa M2 igual a 1 kg. Então, solta-se o pêndulo na posição horizontal, ele vem se chocar com um bloco em repouso aqui na superfície, bloco de massa M1, originalmente em repouso na superfície. Eu quero saber, depois da colisão, o que são V1D e o que são V2D. Ou seja, qual a velocidade da bolinha imediatamente após a colisão e a velocidade do bloco na mesma situação. Esse é um exemplo claro, bem definido de colisão, que a gente resolve nesse formalismo aqui de uma maneira muito, muito simples. Você está vendo por aqui que K, agora, M1 sobre M2, né? K vale meio. Né? M1 sobre M2, K vale meio. Vamos fazer o diagrama correspondente. Então, olha aqui. Vou fazer o diagrama aqui. V2A é 0. Né? Ia fazer em amarelo, outra cor aqui. Então, eu já pego aqui o intervalo de colisão. Né? Eu pego aqui o intervalo de colisão. V2A igual a 0. A partícula alvo está em repouso, então o V2A é 0. E V1A, o VCM desse conjunto, então, o que é? É M1V1A, né? Sobre M1 mais M2. Vamos calcular V1A? V1A é a velocidade com que a partícula atinge o bloco aqui embaixo. O que é V1A? V1A é raiz quadrada de 2GL. Eu vou supor que esse comprimento L seja 0,45 metros, ou seja 45 centímetros. Então, V1A é raiz quadrada, vou supor que G igual a 10, isso é raiz quadrada de 20 vezes 0,45, isso dá raiz de 9, então a V1A é 3 metros por segundo. Portanto, o meu VCM vale M1 meio vezes 3, M1 V1A, sobre 1,5.
3 dividido por 1,5 dá 2, que por sua vez, vezes meio dá 1. Então, VCM é 1 metro por segundo. Então, se eu fizer aqui, vou dividir em 3 pedaços aqui, como eu mostrei no caso geral. O centro de massa divide o intervalo de velocidades na relação M1 sobre M2. Então, meio, certo? Como a massa M2 é maior que M1, o centro de massa está mais perto de M2. Então, aqui em cima está, então, V1A. Você está vendo? O centro de massa divide esse intervalo na razão 2 para 1, porque essa é a razão entre as massas. O que a gente aprendeu agora, então? A gente aprendeu que o centro de massa inverte as velocidades no referencial dele, usando aquela fórmula simétrica lá. V1D é 2VCM menos V1A, V2D é 2VCM menos V2A. V2A é igual a 0. VCM vale 1, então é 2 vezes 1 menos, quanto deu V1A? 3. Isso dá menos 1 metro por segundo. E V2A igual a 0, dá 2 VCM, que é 2 vezes 1, que é 2 metros por segundo. Pronto, resolvida a colisão. Aqui está o intervalo de colisão. Né? V estrela é 1, 2, 3. V estrela é 1. Então aqui está a VCM. V1A deu 3. Então, 1, 2, 3. Aqui está V1A. É 3. V2A é 0. O que o centro de massa faz? Inverte as velocidades. Então, a V2A em relação ao VCM vem parar aqui. Vem parar aqui. Esse pedaço inverteu para cima, V2A foi parar lá. E V1A invertido em relação ao centro de massa vem parar para baixo aqui. Vem parar aqui. Então, é possível ver a solução pela simples leitura, já que agora o gráfico está em escala. O que é V2A? O que é V2D? V2D é esse pedaço aqui. E V1D é esse pedaço aqui. Do gráfico, já que ele agora está em escala, V2D é 2. Isso aqui é 2 metros por segundo. E V1D, já que está em escala, é menos 1 metros por segundo. Isso mostra que em tal colisão, a velocidade V1 inverte de sentido. Ela bate no bloco de massa M2 e retorna. Então, eu espero ter dado com esse exemplo uma amostra de que conhecer essas soluções gráficas realmente é um caminho mais elegante e mais simples de resolver uma colisão. Era isso por hoje. Legal.